Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso estudo, analisando a nossa primeira aula com cargos, funções e comando. Aqui você verifica também outro ponto importante, porque ele fala que o cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policiais em serviço ativo. Olha aí, chamei a atenção de vocês no primeiro bloco, nossa primeira aula, eu disse, olha, cuidado, na legislação, quem vai estudar a legislação militar pela primeira vez, tem muito disso. Tem situações que só são aplicadas para quem está na ativa, não são aplicadas para quem está na inatividade. O cargo aqui é uma delas. E aí a prova chega lá e coloca, cargo policial é aquele que pode ser exercido por policiais em serviço ativo e inativo. Tá errado, beleza? É só para quem está na ativa. Cada cargo corresponde a um conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades. Essas obrigações devem ser compatíveis, lógico, com o correspondente grau hierárquico definidos em legislação ou regulamentação peculiar. Foi visto que quando a pessoa sobe na hierarquia, aumenta a autoridade e responsabilidade. Então, essas obrigações, essas responsabilidades, elas têm que ser compatíveis com o grau hierárquico. Então, se eu sou soldado, por exemplo, eu não vou ter muitas obrigações ali tão sérias, né? Vou estar mais na parte de execução. Ah, subi para cabo, então minha autoridade aumentou, mas minha responsabilidade aumentou, então eu posso ter algumas obrigações a mais. Subir para terceiro sargento, e assim por diante, beleza? Já a função policial é simplesmente o exercício das obrigações ao cargo policial. Então, eu estou cumprindo com as minhas obrigações, estou cumprindo a minha função policial. Basicamente, isso. Esse ponto é muito importante, você saber a diferença. Por conta do seguinte, o oficial, ele é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia, da direção das organizações policiais militares. Então, o treinamento do oficial, a preparação dele é para comandar. Ele não é preparado, por exemplo, muito para executar, questão operacional, por exemplo. Não, o oficial, ele é mais de quartel. Não que ele não pode ir tranquilo, tem oficial operacional, tem demais. Mas eu digo assim, a função dele, como a própria legislação diz, é questão de comando, chefia, direção. Já os cabos e soldados, eles são essencialmente elementos de execução. Então, é quem manda e quem executa. O oficial manda, o cabo e soldado executa. É basicamente assim. Já os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento da tropa e no emprego dos meios, quer na instrução, na administração, bem como no comando também, mas é comando de frações de tropa. Ele não vai comandar, por exemplo, a instituição toda, ele comanda ali frações de tropa, um grupamento, por exemplo. E ele pode, essa palavra aqui sempre é pegadinha de prova, mesmo agindo isoladamente nas atividades de policiamento ostensivo peculiares à polícia militar. Então, mesmo sozinho ali, o subtenente, ele pode realizar essas funções, beleza? Então, aqui é bem simples. Vou até pegar aqui a hierarquia. Aqui eu tenho os oficiais que vão realizar o quê? Comando. Cabe soldado o quê? Execução. E os subtenentes e sargentos vai fazer o elo, a ligação aqui entre o comando e execução, né? Vai auxiliar os oficiais na questão de comandar, na questão aí do emprego da tropa e assim por diante. E eles também, de forma, vamos dizer até assim, excepcional, né? Podem comandar frações da tropa. Beleza, que é um tópico muito cobrado em prova sobre isso daqui. Agora a questão do cargo, onde é que eu vou considerar que o cargo está vago? Porque o cargo preenchido é quando eu tenho um policial trabalhando. Mas esse aqui também é um tópico que a NOCEP gosta muito de cobrar. Quando é que eu vou considerar o cargo policial como vago? Desde o momento que ele é criado, porque o cargo, ele tem que ser, se eu vou fazer um concurso, eu tenho que criar aqueles cargos. Na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, a gente não visualiza essa questão de criação de cargos, porque eu tenho muito cargo vago. Então, às vezes, tem 3.000 cargos vagos, é feito um concurso para 500. Então, vai tipo assim, só tampar o sol com a peneira. Tem 3.000 vagas e o concurso para 500, mas ficou 2.500 vagos ali. Então, por isso que às vezes não é criado. Mas a regra é ter o quê? Ter o efetivo fechado. Ah, eu quero chamar mais 500. Então, eu teria que criar esse cargo por lei. E aí, do momento que o cargo é criado, criação através de lei, até que um policial militar ou um bombeiro militar tome posse, ele está vago.
Porque ele foi criado, ele já existe, a lei criou, não, cria aqui 200 cargos de bombeiro militar. Até que a pessoa tome posse, esse cargo é vago. Ele vai ser considerado vago também do momento que o policial ele é exonerado. Exonerado é quando a pessoa sai da corporação, né, pede para sair, é dispensado, até que outra pessoa ocupe ali, até que outra pessoa tome posse nesse período aí também, ele vai ser considerado como vago. Porque um saiu, o outro não entrou ainda, então aquele período, aquele cargo está vago. Também vai ser considerado vago os cargos em que o policial tenha falecido. Então, o policial faleceu, logicamente o cargo dele está vago. E tenham sido considerados extraviados e desertores. Professor, o que é isso? Eu não vou explicar ainda, em termos militares, em termos jurídicos, o que é isso, porque senão a gente estaria desviando um pouco o nosso foco. A gente não pode fazer isso. Então, o nosso foco aqui é conhecer essa parte introdutória. A gente vai ter a nossa aula que eu vou explicar isso aqui, que eu vou detalhar o que é o ausente, o que é o desaparecido, o que é o desertor, o que é o extraviado. Mas agora eu vou falar bem no popular mesmo, só para quem não conhece, quem está zerado aí entender. Quem conhece um pouquinho já sabe o que é. Na aula de ausente, como eu falei, desaparecido, a gente vai aprofundar mais um pouco. Mas extraviado e desertor são situações em que o policial, entre aspas, sumiu. Ninguém sabe onde ele está. A diferença é que o desertor ele sumiu porque ele quis, é como se ele tivesse fugido da corporação. Ele não quer mais trabalhar, ele fugiu, sumiu. Ninguém sabe, ninguém encontrou ele. Não foi porque ele quis, ele é chamado de desertor. Já o extraviado, ele sumiu, por exemplo, num acidente aéreo, numa missão, ele entrou no meio da selva lá e se perdeu. E aí ninguém está encontrando ele. Não foi porque ele quis, foi uma situação ali, uma missão, um acidente. Então, basicamente, a diferença é essa. Então, quem foi considerado extraviado, desertor, o cargo vai ser considerado vago. Logicamente que a pessoa pode voltar nas duas situações, né? Mas no momento que considerou desertor extraviado, eu já considero o cargo vago. Se ele voltar, tudo bem, senão o cargo está vago ali, beleza? Agora a questão de comando, isso aqui é muito importante. O comando é a soma que está mais relacionado com os oficiais, né? Soma de autoridade, deveres e responsabilidade que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial. O comando, ele é vinculado ao grau hierárquico. Lógico. Por que ele é vinculado ao grau hierárquico? Porque o comando está relacionado com oficiais. Subtenentes e sargentos também podem, mas comandar frações da tropa. O comando não está relacionado com cabo e soldado. Por isso que ele está vinculado ao grau hierárquico. E outra coisa, ele fala vinculado ao grau hierárquico, porque às vezes tem companhias, né? Companhia independente, companhia destacada, tem vários batalhões. E aí, muitas vezes, quem vai ser comandante, por exemplo, do comando de policiamento, só pode ser o coronel, um comandante de batalhão, pode ser um tenente-coronel, um comandante de companhia independente, pode ser um major, por exemplo. Então, isso aí está vinculado ao grau. Quem vai ser o comandante, por exemplo, do batalhão, tenente-coronel, está vinculado ao grau do tenente-coronel. E constitui uma prerrogativa impessoal. O que significa ser impessoal? Aqui está relacionado com o princípio da impessoalidade do direito administrativo, que é tratar todos da mesma forma. Então, a pessoa virou ali comandante, ela não pode, agora eu vou descontar. Quem me fez raiva ali, agora eu vou descontar, eu sou o comandante. Não, não pode fazer isso. Como também não pode, meus amigos aí estão de boa, viu? Escala aqui, tranquilidade, só de terça a quarta e quinta-feira no máximo. Segunda e sexta não, e final de semana, não, não pode fazer isso. Beleza? O comando, e aqui cai demais em prova, colocando, por exemplo, que é uma prerrogativa pessoal. E às vezes é só duas palavrinhas, né? Às vezes na hora da leitura ali, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, o comando está vinculado ao grau hierárquico, constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Outro ponto muito importante, a subordinação, ela não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar. Então, me mandou capinar ali. Não, não vou capinar. Nunca capinei na minha vida. Não, tá ferindo a minha dignidade. Não, não tem isso não, meu patrão. Subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar. E ela decorre exclusivamente da estrutura hierárquica. Então, manda quem pode, obedece lá.
quem deve obedecer, beleza? É assim que funciona. Então, subordinação não afeta de modo algum essa dignidade. Logicamente, está falando aqui de ordens legais, né? Ordens ilegais, aí não. Não é uma ordem legal, não, mas é hierarquia. Não, hierarquia é quando a ordem é legal. Mandou, tem que obedecer. Mas se a ordem for ilegal, não, beleza? Aqui a questão das praças especiais, do aluno, né, e do aspirante. Cabe a rigorosa observância das prescrições e regulamentos, mas a questão deles é a exigência de inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Porque o aluno está estudando, o aspirante está ali no estágio, né? Então eles têm que ter essa dedicação no estudo e ao aprendizado técnico profissional. Finalizamos a parte teórica do nosso conteúdo. Vamos agora resolver umas questõezinhas para vocês observarem como esse assunto é cobrado em prova, verificar as pegadinhas, né? Eu sempre vou falando para vocês. Então, vamos lá. Questãozinha já de 2022, ó, bem recente. Analise a afirmativa a seguir com fundamento na Lei 3.808, marca a alternativa correta. O item A fala: o disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí não se aplica aos capelães da Polícia Militar, pois há legislação específica que regula a matéria. Está errado, né? Artigo 9º. O Estatuto vai ser aplicado no que couber. Para quem? Reserva, remunerado, reformado e os capelães. E aqui a questão diz que não vai se aplicar o Estatuto para o capelão. Está errado. B. Caso o candidato não seja aprovado no curso de formação do soldado da Polícia Militar, realizado no Centro de Formação da Corporação, poderá aguardar o próximo curso para concluir o concurso. De jeito nenhum. Isso aqui é um assunto ainda da nossa próxima aula, mas isso aqui não existe, né? Se ele não foi aprovado no curso de formação, perdeu, meu filho. Ah, vou esperar agora o próximo curso. Não. C. A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade, no posto de graduação. Beleza. Salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento. Opa! Cara de gabarito aqui. O item C. Tudo certinho, mas vamos analisar o restante. O item D. A antiguidade do policial militar é contada a partir da conclusão do curso de formação ou aperfeiçoamento, conforme a graduação subsequente na carreira. Não, falou nada disso aí, não. Antiguidade contada a partir da conclusão do curso de formação, não. Contada a partir da nomeação, inclusão, promoção, declaração, salvo, né, se outra data for fixada taxativamente. Então, está errado. E o item é: os subtenentes são hierarquicamente superiores aos alunos oficiais, pois estes ainda são alunos do curso de formação. A questão maldosa, né? Ela trocou e ainda disse assim, porque eles são alunos do curso de formação, para a pessoa ficar, realmente é aluno ainda, mas não, mesmo sendo aluno, mas ele é um aluno oficial. Então, ele é hierarquicamente superior aos subtenentes. Então, está errado aqui, confirmando nosso gabarito, item C. Outra questão. Em relação à hierarquia, e baseado no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí, assinala a alternativa verdadeira. O item A fala: o policial militar da reserva minerador reformado, ao fazer uso do seu posto de graduação, não precisa mencionar essa situação, pois já se encontra na inatividade. Está errado. Errado por quê? Ele fala que não precisa mencionar. Porque o Estatuto ele fala o seguinte: se eu sou um major, capitão, terceiro sargento, subtenente da ativa, eu me apresento como Major Soares, Coronel Soares, pronto. Agora, se eu sou da reserva remunerada ou reformado, eu tenho que acrescentar o sobrenome. Tenho que dizer, sou Major Soares da reserva remunerada. Sou Capitão Soares, reformado da Polícia Militar. Então, quem está na reserva remunerada ou reformado, ele tem que dizer. O da ativa, não. O da ativa, ele não, eu sou Major Soares da ativa. Não, sou Major Soares, pronto. Subentende-se que ele está na ativa. Mas quem está na reserva na área reformada tem que dizer, beleza? B. No círculo de oficiais subalternos estão os tenentes, no caso, segundo tenente e primeiro tenente, e os capitães, não, capitão sozinho lá no círculo de intermediário. C. São considerados oficiais superiores os coronéis, os tenentes, opa, ficou um pouco errado, né? Não é os tenentes, é o tenente-coronel. Porque tenentes aqui está entrando o segundo tenente, o primeiro tenente e os majores. Tá vendo como a questão às vezes gera uma pegadinha aí? D. O subtenente
é considerado um oficial intermediário. Subtenente não é nem oficial, ele é praça ainda. E o item é, o capitão é um oficial intermediário, correto, é o nosso gabarito, é o único, né? Oficial intermediário é o capitão. E a última questãozinha, analisar assertivas abaixo se assinala a alternativa correta. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos, normas e disposições para o funcionamento regular e harmônico da Polícia Militar. Opa, o Ronda, né? Disciplina, acatamento das leis, perfeito, correto, item 1. 2. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos apenas pelos policiais militares da ativa. O apenas aqui matou a questão, porque a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos para quem está na ativa, reserva minerada e reformado. Item 3. A ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar é chamada de hierarquia. Perfeito. Hierarquia, ordenação em níveis diferentes. A questão só fez inverter. Colocou de outra forma, de trás para frente, podemos dizer assim. Mas está correto o item 3. E o item 4, quanto maior o grau hierárquico do militar, maior será a sua autoridade, certo? E menor a sua responsabilidade, não. Quanto maior a hierarquia, vai aumentando a autoridade, mas aumenta também a responsabilidade. Portanto, gabarito item B, né? Somente 1 e 3 são verdadeiras. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Finalizo aqui com essa mensagem. A cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próximo. Então, você está começando o seu estudo, continue. Vai ter dia que vai ficar difícil? Vai. Vai ter dia que você vai pensar em desistir? Vai. Mas continue. Continue estudando. A cada dia proveitoso, a cada dia que você finaliza ali seu dia, eu estudei, eu aprendi, estou conseguindo compreender. A realização do seu sonho, que é a sua aprovação, você virar aí um concursado, virar um militar, ela está ficando mais próxima, beleza? Então, estudar para concurso não é a linha reta, não. Não é uma coisa que você começa aqui e vai dar tudo certo, não. Vai ter dificuldade, vai ter obstáculos, mas você vai enfrentando, vai conseguindo superar todos eles, beleza? Outra coisa, ficou com dúvida? Pode entrar em contato, perguntar, que às vezes uma palavrinha, né, um termo ali, como tem muito termo jurídico, muito termo militar, às vezes termos arcaicos, como a legislação um pouco antiga, mas pode perguntar tranquilamente, beleza? Então, espero que tenha compreendido tudo aí. Finalizando a nossa aula, vamos seguir sempre dessa forma, de forma direta, objetiva e descontraída, para que você consiga compreender toda a legislação. Valeu? Então, um forte abraço a todos e bons estudos.